Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos de volta, adentrando em seus lares, para agora estarmos falando sobre a nossa lição bíblica. Hoje que estamos encerrando o primeiro trimestre do ano 2020, o encerramento do trimestre deste ano, com a lição cujo tema é o novo homem em Jesus Cristo. Nós vamos anunciar e fazer o preâmbulo desse estudo com a pastora Loide, que está também nos acompanhando mais uma vez sobre o tema da lição, o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica. Bom dia, irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final desse trimestre, conforme o pastor Chagas nos falou, e o nosso tema dessa lição geral, a lição de adultos, porque nós temos também a classe de jovens e a de crianças e adolescentes. Não será possível trabalhar todas, mas iremos fazer um resumo. O pastor Chagas vai fazer um resumo desse encerramento da lição número 13, o novo homem em Jesus Cristo. O texto áureo está em Efésios 4:3, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe, os irmãos e irmãs podem acompanhar, está no livro de João, capítulo 3, do versículo 1 a 16. Os irmãos que tiverem essa revista podem nos acompanhar, se não na Bíblia, em João 3, de 1 a 16. Diz assim esse texto bem conhecido da palavra do Senhor: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que não vimos, e aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Então agora o pastor Chagas vai fazer o comentário da lição. Oremos, e lembrando também aos irmãos e irmãs, que estão em campanha de oração, que o nosso relógio ele continua. Hoje estamos no 8º dia e
continuamos orando. Hoje oramos pelas autoridades, estamos orando, os irmãos que estão participando e os que não colocaram o nome podem orar conosco. Estamos orando para que Deus dê sabedoria, discernimento e entendimento às autoridades do nosso país com relação ao combate ao coronavírus. Que essas ações sejam em prol da população, estejam eles pensando nas pessoas, pensando no país como um todo. Então nós estamos orando para isso. Então vamos orar pelo pastor Chagas. Ó Pai, nós damos graças ao Senhor porque Tu és bom, porque o Senhor nos fez dormir e acordar na Tua paz. E despertamos, Senhor, deitamos e despertamos, Senhor, com alegria. E aqui estamos, Senhor, fazendo a Tua obra, Pai, assim como os Teus servos que estão também, Pai, estudando a Tua palavra conosco. Deus, que a Tua palavra agora, ela chegue ao coração, Senhor, das pessoas. Amém. E nos dê o entendimento, Pai, daquilo que Tu queres falar através do pastor Chagas, Teu servo. Usa o Senhor como instrumento Teu para levar a Tua palavra. Em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, antes de adentrarmos neste assunto, a reflexão sobre o tema dessa lição, o novo homem em Jesus Cristo, eu quero ainda lembrá-los a respeito do nosso devocionais, do culto doméstico. Não esqueçamos de realizá-lo. É importante demais nesses momentos em que nós, pelo menos, não estamos nos congregando, não estamos indo ao templo, não estamos nos reunindo como era de praxe, isso temporariamente. Urge que nós façamos o nosso culto em casa, em família, e Deus estará presente, porque Ele é onipresente. Nós temos um testemunho de culto doméstico na família do João Carlos Wesley. Ele tinha 18 irmãos. Eles eram, portanto, 19 filhos. E ainda assim, a despeito dessa quantidade de filhos e uma família tão extensa, eles nunca se acharam demasiadamente ocupados para não realizar o culto doméstico. E às vezes a vizinhança acorria e, segundo depoimentos de alguns escritores, até aproximadamente 100 pessoas se reuniam na residência dos seus pais. E assim, irmãos, nenhum se perdeu. E eram horas perdidas, essas horas em que essa família se reunia, nem considerar isso. Não podemos imaginar, não temos nenhum argumento para dizer que eram horas perdidas, as horas que esta família se reunia. E, pelo contrário, essas horas de oração na presença de Deus, estudando a palavra do Senhor, serviram de alicerce para o ministério do João Wesley. E que os irmãos sabem como aconteceu o avivamento ao seu tempo. Então, esse mesmo Deus que abençoou a família de João Wesley e do Carlos Wesley e os demais irmãos, é um Deus que haverá de nos abençoar e que tem nos abençoado a nossa casa, abençoado a nossa família, e vai
continuar nos ouvindo. Graças a Deus por isso. E a lição bíblica, conforme já anunciado pela pastora Loide, é de número 13 e o tema é o novo homem em Jesus Cristo. Nós temos em nossa igreja duas classes oficiais, diríamos, de adultos, homens e mulheres. Uma de homem ministradas pelo missionário Manuel e também o diácono Deodato, pastor Gilberto, são irmãos que têm ministrado na classe dos homens e na classe das mulheres. A pastora Loide, a irmã Gracileide, missionária Gracileide, também tem ministrado, a irmã Rosimeire, a irmã Vieira, a missionária Vieira, enfim, todos os amados irmãos e irmãs que têm colaborado no ensino da palavra de Deus, que o Senhor os abençoe grandemente. O novo homem em Jesus Cristo, com base no que está escrito em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 16. Esse diálogo, irmãos, esse diálogo que nós lemos entre Jesus Cristo e Nicodemos, aconteceu no tempo da Páscoa. E muitos judeus, notadamente os judeus que moravam em Jerusalém, professaram crer em Jesus, mas o Senhor sabia que não era uma fé genuína a fé desses judeus. O Senhor conhece o nosso coração e sabe quando nós estamos o adorando em espírito e em verdade, que é a adoração que agrada a Ele. E Nicodemos, ele era do partido mais ortodoxo, mais conservador dentre os judeus, que era o partido dos fariseus. E, além disso, ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Conselho, composto por 70 membros e mais o sumo sacerdote. Assim era constituído este conselho que, inclusive, condenou Jesus Cristo à morte. E Nicodemos, e isto é importante, mais tarde veio, inclusive, a tornar-se seguidor de Jesus Cristo, e a exemplo de Paulo, esses, inclusive, são comoventes exemplos de que Deus pode fazer com os mais fanáticos e intolerantes religiosos em relação à fé cristã, em relação a Jesus Cristo. A última lição desse trimestre, e que nós estamos comentando, trata do novo nascimento, conforme já anunciamos. Do novo nascimento também trata da justificação, da santificação e a glorificação do novo homem. Isto é visto logo na página primeira do
do comentador desta lição, exatamente focado no novo nascimento, na justificação, na santificação e na glorificação do novo homem em Cristo, que nós estaremos fazendo, seguindo esse rastro na nossa reflexão sobre esta lição. E nós tentaremos fazer um resumo, são temas profundos, longos, muito importantes esses assuntos, e nós tentaremos fazer um resumo desses 4 profundos e interessantes e ricos também assuntos. O primeiro deles é exatamente o novo nascimento, seguindo essa esteira da organização da lição. Nós estaremos falando sobre o novo nascimento do homem, ou o novo nascimento do homem, ou ainda regeneração. O que é a regeneração? O que nós entendemos por regeneração? Irmãos, a regeneração é um ato secreto de Deus, onde Deus, nos concede uma vida espiritual. E isso é, às vezes, irmãos, chamado nascer de novo, na linguagem de João, no capítulo 3, versículos 3 ao versículo 8, que a pastora Loide, inclusive, na abertura fez a leitura. Mas, irmãos, na obra da regeneração, nós não desempenhamos papel algum. Nós não temos participação na regeneração. Mas, nas palavras de Gruden, em sua teologia sistemática, ele ali afirma que a regeneração é uma obra exclusivamente de Deus. E isto é bom nós repetirmos para que fixemos esse entendimento de que a regeneração é uma obra especificamente exclusiva de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 13, nós lemos a respeito daqueles a quem Jesus Cristo deu poder de se tornarem filhos de Deus. Esses que se tornaram filhos de Deus, eles não nasceram do sangue, nem, portanto, da carne, muito menos da vontade do homem. Mas esses que se tornaram filhos de Deus em Cristo Jesus, nasceram da vontade de Deus. Eu e você, nós nascemos, irmãos, da vontade de Deus. E João, ele está nos ensinando que os filhos de Deus são os que nasceram de Deus. E isso é importante. Só são filhos de Deus aqueles que nasceram de Deus. E João também nos ensina que a nossa vontade humana não realiza esse tipo de nascimento. Não é, portanto, pela nossa vontade, mas pela vontade
do nosso Senhor. É Ele, Deus, foi Ele, Deus, que prometeu por meio do profeta Ezequiel, ainda no Antigo Testamento, ele prometeu, através do profeta Ezequiel, que haveria um tempo no futuro quando ele, Deus, daria nova vida espiritual ao seu povo. Novo, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Porei dentro de vós espírito novo, e adiante, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Glória a Deus. Ali já recebíamos da parte de Deus essa promessa de sermos transformados, de sermos um novo homem em Cristo Jesus. E o apóstolo Tiago diz que é o Pai das luzes quem nos deu o novo nascimento. E o próprio João, no capítulo 3, que também já se fez a leitura, inclusive, no versículo 8, João, capítulo 3, versículo 8, indica que é o Espírito Santo quem produz o novo nascimento. Aleluia. Daí, amados irmãos, nós concluímos que é o Deus Espírito Santo e o Deus Pai quem produzem esse nascer de novo em Cristo Jesus. Amados, quando nascemos de novo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. E o que eu fazia outrora de errado, eu renuncio, eu deixo para trás. Devemos esquecer essas práticas e passamos, portanto, a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, meu amado irmão e minha amada irmã, é importante que compreendamos isto. Isto significa que, se nós somos nova criatura ou novas criaturas, nós não temos que estar nos envolvendo naquelas demandas de outrora no que diz respeito a coisas que desagradam a Deus. Não. Agora, como novas criaturas que somos em Cristo Jesus, nós vivemos uma vida nova, devemos viver uma vida nova, em nome do Senhor Jesus Cristo. Daí, não temos, cai por terra a inveja, cai por terra pecados, práticas ilegais que praticávamos, que vivíamos, tudo isso cai por terra, é renunciado, e nós repetimos, passamos a viver uma vida que agrade ao Senhor nosso Deus. O segundo ponto da lição trata sobre a justificação do novo homem. Mas, biblicamente, o que vem a ser a justificação? O que é a justificação? Irmãos, uma forma simples é definida aqui. Nós definimos que justificação é um ato de Deus
é o ato de Deus declarar que, aos seus olhos, os pecadores são justos. Aleluia. Eu e você, aos olhos de Deus, fomos declarados justos. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Que ensinamento lindo, rico, e que nós precisamos abraçar, viver, compreender, entender isto, de que nós fomos declarados justos aos olhos do Senhor. Nós que outrora vivíamos uma vida que desagradava a Deus. E ser declarados justos aos olhos de Deus significa que Deus declara que nós não temos penalidade a pagar, que nós não temos nenhuma penalidade a pagar, glória a Deus, pelos nossos pecados, porque nós fomos declarados justos exatamente por Deus. E eu fico lembrando de uma audiência na justiça. O juiz, diante de uma pessoa que está respondendo por um determinado ilícito penal, e no meio daquela audiência, o juiz não o perdoa, não é o caso, está justificado se aquela pessoa foi declarada, tida como inocente, porque foi justificado que ele não cometeu aquele ilícito, aquele crime, aquele erro. Foi justificado. A explicação que a pessoa deu, aquela pessoa, o acusado, satisfez o entendimento do juiz. E ele, digamos, na linguagem bíblica, o justificou. Isto é, ele estava livre, foi declarado justo naquela circunstância. E Deus nos justificou em Cristo Jesus, nos declarou justos. Então Paulo, o apóstolo Paulo, fala sobre os que são justificados pela fé. O que o apóstolo Paulo diz a respeito desses? Está escrito lá no capítulo 8, o primeiro versículo logo do capítulo 8 de Romanos. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o que isso significa, pastor? Amados, significa que nós não estamos sujeitos a nenhuma acusação ou condenação, porque fomos e somos justificados por Deus. Aleluia. Aí Paulo, na sequência, pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará acusar? Quem apontará para nós? Quem? E ele próprio responde: é Deus que nos justifica. Deus nos justifica. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Deus é quem nos justifica, conforme a sua carta, a carta de Paulo aos Romanos
no capítulo 8, versículo 33. Irmãos, Deus nos declara justo porque Ele nos imputa, porque Ele nos atribui a justiça de Cristo. Por isso, Deus nos declara justo. E o que isso significa? Meus amados, significa que Deus considera a justiça de Cristo como pertencente a nós. Deus aceita a justiça de Cristo como se fora nossa. E Ele, Deus, acredita essa justiça em nossa conta, aleluia. Como se nós estivéssemos pagando o que Cristo pagou por nós. Por isso, nós somos justificados em Cristo Jesus. Então, a justificação é inteiramente pela graça de Deus. É exclusiva de Deus. E com isso, o novo homem, mais precisamente, ele é declarado justo em Cristo Jesus. A partir do novo nascimento, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais, como se nunca tivesse cometido qualquer injustiça. Ah, que maravilha! Deus olha para nós e, nesse olhar dele, ele nos vê como se nós nunca tivéssemos cometido nenhuma injustiça, porque ele nos justificou. Pela sua graça nós somos justificados, aleluia, em decorrência da justiça de Cristo creditada em nosso favor, aleluia. O terceiro ponto desta lição, trata sobre a santificação do novo homem. A santificação do novo homem. O comentarista da lição, ele abre esse assunto, ele abre esse tópico, dizendo que a regeneração é um ato instantâneo, é de imediato. A regeneração ocorre imediatamente, enquanto a santificação é um processo que perdura por toda a nossa vida. A regeneração é um ato imediato, é instantâneo. Arrepende-se, você é regenerado. E se você é regenerado, você é regenerado de logo. Você experimenta o novo nascimento de logo. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe aqueles que tomaram ou que tomam decisões por amor a Ele e ao seu Filho, ou querem negociar com Ele, desculpa a expressão forte, mas que querem com isto estar agradando a A ou a B no cenário social, em vez de estar, sim, se arrependendo de fato e agradando, fazendo a vontade de Deus. Então, enquanto a regeneração, esse novo nascimento, acontece de logo, essa regeneração é imediata, a santificação é uma caminhada, é durante toda a nossa vida. Portanto, santificar-se
Santificar-se é tornar-se, nas palavras do teólogo Gruden, semelhante a Cristo. Notemos a seriedade dessa declaração. Santificar-se é tornar-se semelhante a Cristo Jesus. Por isso nós devemos estar nos esforçando, irmãos, diariamente, sempre subindo um degrau, sempre subindo ao invés de descer, sempre subindo nesse processo, sempre avançando, indo adiante nesse processo de santificação. Porque é um processo, é longo, é uma caminhada, dura a nossa vida. E nós, como falamos, difere da regeneração. Nós, do novo nascimento, nós temos uma amiga, uma colega de trabalho, em conversa com ela, ela dizia que já havia sido batizada há aquele tempo 7 vezes, porque na denominação onde ela se congregava, cada vez que a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, quando se reconcilia, é batizada outra vez. E ela já havia sido batizada 7 vezes e estava já aguardando o 8º. Não houve um novo nascimento, não houve uma mudança de vida. Talvez essa pessoa tenha vivido uma experiência momentânea e voltou às práticas posteriores e assim buscava outra vez a regeneração. Isto é defendido por alguns e também é criticado por outros que acham que a regeneração acontece uma única e exclusiva vez. A santificação, irmãos, tem começo na regeneração, isto é, com o novo nascimento. E como nascemos de novo, não podemos continuar pecando como um hábito, ou como um padrão de vida, conforme nós exemplificamos no caso da nossa colega. A propósito disto, na sua primeira epístola, João, no capítulo 3, versículo 9, ele escreve: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E adiante, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Isto é fundamental que entendamos, irmãos, que compreendamos que se nascemos de novo, nós não temos que viver essa prática contínua de estar pecando. Por quê? Porque a santificação, irmãos, envolve, compreende-se como uma ruptura definitiva com o pecado e o amor ao pecado. A santificação, ela envolve essa separação do pecado e o amor pelas suas práticas. E qual é a finalidade dessa separação do pecado? Qual é a finalidade dessa ruptura com o pecado? Dessa renúncia a essa prática, a praticar o pecado, voltar
às práticas pecaminosas, é exatamente para que nós não mais sejamos regidos e nem dominados pelo pecado. E nem mais o amemos. É para nós abandonarmos o pecado. Embora alguns digam que não, mas Deus atua conosco. Deus atua conosco em nossa santificação. Embora outros argumentem que não. Mas entendemos que Deus, Ele trabalha conosco em nossa santificação. Mas Ele, Deus, Ele é o principal. A santificação é principalmente uma obra dele, de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 23, Paulo escreve aos Tessalonicenses e para nós: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Irmãos, é Deus quem nos disciplina como seus filhos. E nesse processo de santificação, nós temos um exemplo, um grande exemplo. Jesus Cristo é o nosso exemplo. E qual é o nosso papel, então, na santificação? Deus, sendo Deus o principal, o mais importante, meus amados irmãos, o nosso papel é depender de Deus, para que Ele nos santifique, enquanto nós nos esforçamos para obedecê-lo, para obedecer a Deus e dar os passos que aumentarão a nossa santificação. Assim é a nossa participação nesse processo de santificação. E quais são esses passos? E como nós devemos obedecer a Deus para estarmos vivendo a santificação, esse processo que Ele está trabalhando na nossa vida? Pela leitura da palavra de Deus, a leitura bíblica é recomendável e é inaceitável, que o novo homem, o homem regenerado, não leia a palavra de Deus, não reflita na palavra de Deus, não tenha isto como uma prática diária, a leitura da palavra de Deus, a oração de igual modo, o jejum também, a comunhão entre nós, servos de Deus, para que tenhamos comunhão com Deus, é necessário que tenhamos essa comunhão horizontal entre nós. Portanto, irmãos, a santificação nos traz alegria. Nos traz alegria por quê? Porque quanto mais crescemos à semelhança de Cristo, tanto mais experimentamos a alegria e a paz que são parte do fruto do Espírito. Aleluia! E mais ainda nos aproximamos do tipo de vida que teremos no céu. Glória a Deus! Aí eu recordo que quando aceitei Jesus Cristo, há mais de 30 anos, no dia em que foi inaugurado o templo da Assembleia de Deus, no bairro do Maiobão, ainda quando era dirigente o irmão Santana, naquele dia em que eu aceitei Jesus, a hora que terminou o culto,
eu saí da igreja, deixei a família sentada no banco e fui para fora, para o pátio, para a frente da igreja, alegre. Eu procurava alguém que viesse ao meu encontro, que me abraçasse. E de repente, diante de mim, está um senhor que era um cobrador, que frequentemente visitava a nossa casa cobrando, e eu não gostava dele. Eu não suportava mais ver aquele homem. Agora, a primeira pessoa que está mesmo diante de mim é ela. Eu me dirigi a ela e ele veio sério porque sabia que eu não gostava dele. Eu dei um abraço nele, estendi as minhas mãos e nós nos abraçamos e eu sorri alegre porque havia sido transformado em uma nova criatura, em um novo homem. E até aqui o Senhor tem sido comigo. Assim, creio, Ele tem sido com você, tem sido conosco. Continuemos sendo, irmãos, e desfrutando da alegria e da paz de sermos um novo homem em Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Nós vamos orar encerrando, amados, com a pastora Loide, outra vez. E hoje, a partir das 19 horas, em lives também, nós estaremos ministrando a palavra de Deus aos corações do seu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oremos. Pai, obrigada, Senhor, por esse ensino de sabedoria, conhecimento da Tua palavra, que o Senhor trouxe através do pastor Chagas, nos dando entendimento, Senhor, daquilo que Tu deixaste para nós a partir da morte e ressurreição de Jesus, nos dando a salvação não como uma esperança futura, mas como uma realidade, Pai. Amém. E com a salvação, Senhor, Tu nos ensinando a sermos novas pessoas, novo homem, nova mulher, nova criança, adolescente, em Ti, Pai. Amém. Senhor, nos ajuda a passar por esse processo de santificação, Senhor. Amém. Que seja gradual, progressivo e que estejamos cada dia olhando para o Senhor, para sermos parecidos contigo, Pai. Amém. Sabemos que é difícil, Senhor, muito difícil, porque requer a renúncia, Senhor, requer deixar o eu de lado, deixar as nossas próprias vontades. E quem sabe é o nosso pior inimigo, Pai, nós mesmos. Mas, Senhor, Tu mandaste pelo Espírito Santo para nos ajudar nesse processo, Pai. Assim te pedimos, Senhor, que cada vida, cada irmão, irmã, cada pessoa que está ouvindo, Pai, possa entender a Tua palavra e assim praticá-la, Pai, em verdade, em vida, Pai. Que cada um de nós assim faça, Deus. Pedimos a Tua proteção neste domingo, nos dá um domingo de paz, nos dá um domingo, Senhor, na Tua presença, com alegria, com proteção, Senhor. Ó Deus, cuida de nós e de cada família. Em nome de Jesus, assim te agradecemos. Amém.